Está começando mais um programa Justiça e Cidadania. O programa é produzido pela Assessoria de Comunicação Social do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região. O Justiça e Cidadania de hoje recebe o professor de Filosofia do Direito da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, José Ricardo Cunha, que falará sobre ética no Poder Judiciário. Agora, no Justiça e Cidadania. Para falar sobre ética no Poder Judiciário, está conosco o professor de Filosofia do Direito, José Ricardo Cunha. Ele é professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e doutor em Filosofia do Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Nos dias 18 e 19 de setembro, esteve em Porto Velho, ministrando o curso de formação continuada em Deontologia Profissional aplicada aos magistrados do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região. Doutor, seja bem-vindo ao programa Justiça e Cidadania. Obrigado, Alberto. Doutor José Ricardo, ele dedica-se há mais de 10 anos ao estudo dos limites das possibilidades da ética. Doutor Ricardo, o que o levou a especializar-se nessa área tão abrangente que é ética? Então, Alberto, primeiro eu quero dizer da alegria de estar aqui no seu programa e poder compartilhar um pouco das minhas pesquisas com todos aqueles que estão nos ouvindo ali na TV Justiça, nos assistindo. De fato, quando a gente mergulha na especulação filosófica, há um universo muito grande de temas que existem pela frente, mas pela minha trajetória pessoal, pela minha formação pessoal, pelas questões que na minha juventude sempre me foram importantes, e essas questões estavam ligadas a temas e valores próximos à moral e à ética, eu acabei optando por, digamos assim, direcionar as minhas pesquisas, a minha investigação filosófica no campo da ética. Por quê? Porque, não obstante a gente hoje tenha problemas que sejam de ordem econômica, política, cultural, a questão da ética atravessa todos esses problemas. Portanto, como pesquisador, o que eu acho que eu podia dar de contribuição para a sociedade era exatamente aprofundar um pouco mais a questão da ética e tentar, por meio dela, buscar algumas respostas para problemas que a gente tem no nosso mundo contemporâneo. Por isso, eu me interessei especificamente pela ética e todos os temas correlatos. Então, nada melhor do que o senhor para responder para nós. Ouve-se muito falar em ética e código de ética. Para esclarecer o telespectador, o senhor pode dar um conceito de ética? Posso. Então, primeiro é importante dizer ao nosso telespectador que o conceito de ética é um trabalho que já vem sendo desenvolvido há muito tempo na história da filosofia. São muitos os autores que pensam isso de forma diferente. Portanto, no mundo filosófico não há um conceito de ética, alguns conceitos de éticas que se colocam paralelamente. Agora, cada um de nós faz as nossas escolhas. Então, eu tenho uma escolha em torno de um conceito de ética que, para ser mais claro e preciso, está vinculado a um movimento filosófico, a um movimento da filosofia moral que se chama ética da alteridade. Portanto, para a ética da alteridade, nós podemos considerar ética, para ser bem preciso, bem claro, bem cirúrgico, ética é consideração pelo outro. Então, nesse contexto, presume-se que ética ela está em todos os ambientes, seja ele pessoal, seja ele na empresa, não é isso, doutor? Exatamente. Onde tem ser humano, existe exigência ética, exatamente porque as pessoas se relacionam e esse relacionamento ele pode ser mediado por muitas coisas. Ele pode ser mediado pela política, ele pode ser mediado pelas instituições, instituições como empresa, como família, como governo, pode ser mediado pela religião, mas pode, e eu acho que deve também ser mediado pela ética, ou seja, lá onde há pessoas que por alguma razão estejam próximas, direto ou indiretamente, é necessário que entre elas haja um nível de respeito e de consideração recíproca que só pode decorrer exatamente da exigência ética. Doutor, a globalização, a modernização da administração pública é visível. Se torna cada vez mais rápida, eficiente e produtiva. Esses parâmetros são suficientes para que o sucesso seja obtido?
E para que o sucesso seja alcançado com pleno êxito, como é considerada a ética nesse contexto? Então, Alberto, primeiro é importante dizer que esse processo de modernização da gestão, de busca de eficiência, é de fato uma coisa positiva. Isso é um movimento da sociedade, é um movimento do mundo moderno. E este movimento de aprimoramento da produção e da gestão, ele já acontecia antes na iniciativa privada, há bastante tempo, e mais recentemente veio também agora para o espaço público, para a gestão pública. Isto é bom? Sim, isto é bom. Todos nós queremos um Estado que seja mais produtivo e que consiga gerar mais externalidades positivas para a sociedade. Isso é razão de sucesso da gestão estatal e, portanto, da organização social? Não necessariamente. Por quê? Porque é preciso que todo esse movimento de gestão, que todo esse movimento de produção seja atrelado a um fim. Vou te dar um exemplo. Você pode ter qualidades, habilidades, mas essas qualidades e habilidades não serem voltadas para o bem. Então, podemos ter, por exemplo, um bandido eficiente. O sujeito é um excelente bandido, ele rouba a casa como ninguém, rouba carro que é um espetáculo. Mas não basta fazer bem, é necessário que aquilo que se faz bem esteja orientado para o bem, para uma virtude no final. Por isso é que simplesmente a eficiência do mundo moderno, a eficiência típica desse nosso modelo de gestão atual, em si mesma não é razão de sucesso. É preciso alguma coisa além disso para que se tenha sucesso. Para que, de fato, essa eficiência se torne alguma coisa, digamos assim, de sucesso no mundo da gestão, é necessário, primeiro, que ele seja orientado por virtudes, o que implica, antes de mais nada, uma escuta das demandas da população. O primeiro ponto é esse. A máquina pública tem que ter uma capacidade de estabelecer um contato direto, um diálogo com a população. Ok, isso vale para o legislador, vale para o administrador e vale também para o Poder Judiciário. Agora, além disso, porque não basta simplesmente ter esse contato com a população e ouvir a população, é necessário que a forma de realização da gestão seja orientada, por um lado, pela técnica, mas por outro lado, pela ética. E aí que eu respondo a sua pergunta. Na verdade, a ética, ela existe não como razão ou finalidade da atuação, mas existe como fundamento, como base desta atuação. Doutor, nós vamos para um breve intervalo. O Justiça e Cidadania volta no instante. O Justiça e Cidadania está de volta. Eu estou entrevistando o Dr. José Ricardo Cunha. Ele é professor de Filosofia de Direito da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Doutor Ricardo, nós falamos no último bloco sobre a globalização e a modernização da administração pública. O Judiciário está acompanhando essa modernização, proporcionando novas ferramentas de gestão para a busca da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional. Podemos citar como exemplo a implantação do processo judicial eletrônico na Justiça do Trabalho. Aí eu pergunto para o senhor, os mecanismos de gestão do Judiciário aplicados nas novas ferramentas podem ser perceptíveis pela população, doutor? Então, Alberto, essa é uma questão extremamente, ao mesmo tempo, importante e delicada. E eu queria fazer uma contextualização para conseguir ser mais eloquente aqui no meu argumento contigo. Nas últimas décadas, o Poder Judiciário ele foi, digamos assim, empurrado para o centro da arena decisória de diversos países, diversas sociedades, o que significa que ele cresceu no protagonismo institucional dele. Decisões que antes eram tomadas em outras arenas, como legislativo, como executivo, agora passaram para a arena judiciária. Uma consequência direta disso foi a explosão de litigiosidade, ou seja, aumentou exponencialmente a demanda do Poder Judiciário.
o que alguns pesquisadores, como o Mauro Capelletti, vão denominar de uma nova onda de acesso à justiça. Então, uma quantidade muito grande de processos a serem julgados numa estrutura que cresceu, mas não cresceu tanto quanto a demanda. O que isso significa? Que o judiciário precisou, como você falou, se modernizar na sua gestão para tentar ser mais eficiente e eficaz. Ou seja, conseguir fazer de forma mais célere para produzir resultados em maior quantidade e também mais rapidamente. São os mecanismos de modernização da gestão. Esses mecanismos são perceptíveis pela população? Acho que em parte sim. O que as minhas pesquisas mostram é que, especialmente aqui no nosso campo da justiça do trabalho e, digamos assim, lá na esfera da justiça estadual, sobretudo ali na área de defesa do consumidor, etc., a gente vê um volume de ações, um volume maior, e de ações que são julgadas também de forma mais rápida. O cidadão percebe isso. E o fato dele ingressar com ações na justiça é um sinal de que a justiça está funcionando. Então, isso é um dado importante. Mas muita gente procura por quê? Procura porque funciona. Porque se não funcionasse, o cidadão não procuraria. Então, é perceptível, mas note bem, esta percepção, ela atinge só parte da população. Uma coisa é a percepção que a população tem, que o usuário e o jurisdicionado tem. Outra coisa é a percepção que a população como um todo tem, percepção esta que é mediada geralmente pela mídia, pela imprensa. E nem sempre a imprensa tem condições de apresentar todos os resultados daquilo que se produz dentro do Poder Judiciário. Portanto, a resposta é perceptível até certo ponto por parte da população. E como é que o senhor avalia esse cumprimento de metas hoje que está em vigor no Judiciário? Então, a ideia das metas, ela vem no contexto da busca da maior eficiência e da busca de uma melhor gestão no Poder Judiciário. Este contexto, Alberto, eu julgo que é uma coisa positiva. Então, se você perguntasse para mim, você prefere um Poder Judiciário sem Conselho Nacional de Justiça ou com Conselho Nacional de Justiça? Eu te digo sem dúvida nenhuma, eu prefiro um Poder Judiciário com Conselho Nacional de Justiça, com o CNJ e com o esforço do CNJ em melhorar a gestão e, portanto, eu acho que a política de metas é uma coisa positiva. Ponto. Contudo, a minha questão, e aí eu te falo, como pesquisador, como alguém que tem acompanhado há algum tempo essa experiência no Poder Judiciário, a minha questão é que as metas precisam servir para estimular a produção e estimular uma produção com qualidade. Em outras palavras, a gente não pode permitir que a quantidade sacrifique a qualidade. E esse é o ponto. Então, na verdade, ao invés de fazer das metas exigências puramente técnicas, eu acho que as metas devem ser compreendidas pela magistratura, pelos servidores em geral, como exigências que se justificam por uma demanda social e por um dever republicano que o Poder Judiciário tem com a sociedade. Não simplesmente pela necessidade de satisfazer números, porque nem sempre os números revelam qualidade. Esta é a minha preocupação. Os mecanismos de melhoria de gestão existem e são positivos. No entanto, eu acho que eles podem e devem ser aperfeiçoados. Ou seja, como inserir nesses mecanismos de gestão, incluindo as metas, aspectos qualitativos do trabalho, que muitas vezes passam desapercebidos em função dos aspectos quantitativos. Para mim, hoje, esse é o maior desafio do judiciário brasileiro.
Porque o primordial do judiciário é os anseios do jurisdicionado, o cidadão que vai à busca da justiça. E tendo esse serviço com qualidade, não só que nós falou em números, mas com qualidade que vão aos anseios desse cidadão, desse trabalhador ou desse empregador que procura a justiça do trabalho, vai ali aos anseios e satisfazendo com o cumprimento dessas metas com qualidade, né, doutor? É isso mesmo, Alberto, é isso mesmo. Na verdade, o que a gente tem que pensar, e talvez isso seja importante para o nosso telespectador compreender, é o seguinte: quando se forma um processo judicial, quando se dá entrada na ação, esse processo passa por um duplo movimento. Existe um movimento que eu vou denominar aqui de burocrático, não no sentido ruim da burocracia necessária ao funcionamento de qualquer instituição. Esse movimento burocrático que é o que faz o processo tramitar em todos os seus momentos e procedimentos. Mas existe um outro movimento que corre em paralelo, ou mesmo dentro desse primeiro burocrático, que é o movimento de decisão, de maturação da decisão, quando se formam as provas, quando as teses jurídicas são debatidas e quando finalmente o juiz forma a sua convicção para chegar à melhor decisão. Ok, isso tudo constitui a dinâmica do processo. O que precisa ser, digamos assim, acelerado é o primeiro movimento, o burocrático, o da tramitação do processo em todas as suas fases. Porque o movimento da dinâmica decisional, da produção das provas, do debate das teses jurídicas, da maturação da melhor decisão, esse movimento não pode ser sacrificado. Esse movimento não pode ser feito a toque de caixa. Porque quando ele é sacrificado, quando ele é feito a toque de caixa, aí sim a gente tem um prejuízo da qualidade que você estava se referindo. Aí sim a gente vai obrigar o jurisdicionado a tomar uma decisão, mas que não, o juiz a tomar uma decisão, mas que não necessariamente vai ser a melhor decisão para o jurisdicionado. Então a grande questão é você fazer o processo se tornar mais célere no seu tempo morto. Quando o processo está aqui esperando para passar para lá. Mas no tempo vivo de maturação da decisão, eu não tenho como buscar um nível de agilização que vai conspirar contra a própria decisão. Muito bem, doutor. Doutor José, nós vamos para mais um breve intervalo. O Justiça e Cidadania volta no instante. O Justiça e Cidadania está de volta. Nós estamos entrevistando o doutor José Ricardo Cunha. Ele é doutor em Filosofia de Direito, professor da Universidade Estadual do Estado do Rio de Janeiro. Doutor José Ricardo, uma pergunta aqui sobre um parâmetro, sobre a administração pública e a administração privada. A administração pública, ela se diferencia da administração privada. O Poder Judiciário, ele está inserido na administração pública. E qual o valor ético da administração pública, em especial, qual o valor ético referindo-se ao Poder Judiciário? Pois é, Alberto, essa é uma questão importantíssima, porque, em geral, quando a gente fala em busca de maior eficiência, a gente pensa em importar os mecanismos da administração privada para a administração pública. Isso é uma regra. Ok. Eu acho que isso é positivo, até certo ponto. Por quê? Pelo que você falou, a administração privada e a administração pública são movidas por lógicas diferentes. Então vamos pensar aqui, a administração privada dentro de uma empresa. O que pretende o administrador? Ele pretende racionalizar a gestão para melhorar a produção a fim de obter um excedente. Que excedente é esse? O lucro. É isso? O setor privado, ele tenta sempre ganhos de gestão para aumentar o lucro. Muito bem. E na administração pública? A ideia é semelhante. O administrador vai pretender fazer um ganho de gestão para incrementar a produção e gerar um excedente. Mas esse excedente não é o lucro.
Na administração pública, eu não tenho a produção de lucro. E no Poder Judiciário é a mesma coisa, o excedente que se pretende gerar com uma administração mais racional no Poder Judiciário não é lucro, não existe lucro. Portanto, o que seria este excedente que caracteriza o ganho de gestão no Poder Judiciário? Pois é, Alberto, esse excedente é o direito do cidadão. Esse excedente é a garantia do direito ali do telespectador que está nos assistindo, esse excedente é a garantia do direito do jurisdicionado. Esse é o ponto. Então, eu posso admitir certos esforços e sacrifício no setor privado na medida em que se espera ter em retorno o lucro. Mas note bem, se eu impuser certos parâmetros, entre aspas, desses sacrifícios no setor público, este retorno, que é a garantia de direito do cidadão, não virá. Ao contrário, eu posso, inclusive, em nome disso, sacrificar o que deveria ser a melhor decisão para garantir o direito do cidadão. Essa é a diferença da racionalização da gestão no setor privado e da racionalização da gestão no setor público, em especial no Poder Judiciário. E a questão da ética, que você me perguntou? A questão da ética é exatamente para fazer este servidor do Poder Judiciário, este magistrado, compreender que todo o esforço que ele empenha na sua atividade, ele se volta exatamente para a garantia do direito deste outro, dessa outra pessoa. Lembra que você me perguntou no primeiro bloco o que era ética e eu respondi a você, é consideração pelo outro. O fundamento último dessa minha atividade é a consideração pelo outro jurisdicionado que merece não só toda a minha atenção, como a minha melhor decisão. Do ponto de vista ético, é isso que se exige de mim. Do ponto de vista técnico, se exige eficiência. Do ponto de vista profissional, se exige engajamento. Mas do ponto de vista ético, se exige de mim decididor, a melhor decisão que eu posso oferecer ao jurisdicionado. Então, o comportamento do servidor, o comportamento pessoal dele, o comportamento do juiz, ele pode influenciar, sim, na ética da instituição? Influencia totalmente, o tempo inteiro. Em dois aspectos. Primeiro, o servidor e o magistrado, eles têm que ter uma sinergia para fazer que não só este tempo morto do processo diminua cada vez mais, mas, sobretudo, para fazer que o tempo vivo do processo gere o melhor resultado possível. Então, é esta sinergia. E qual é o fundamento ético disso? A consideração pelo outro jurisdicionado, que está ali do outro lado do balcão, que está ali fora do prédio do Poder Judiciário e que espera de mim a melhor decisão. Mas não é só nesse aspecto não, Alberto. Tem um outro aspecto que é o seguinte, é a consideração pelo outro, meu colega de trabalho. É isso. Eu tenho que entender que tudo que nós fazemos, nós devemos fazer em cooperação para que o trabalho do meu colega possa ser reconhecido e valorizado. Isso significa que, ao invés de uma lógica de competição, como é comum ser instituído no setor privado, o empregador estimula a competição entre seus empregados para que os empregados produzam mais e aumentem o excedente, que é o lucro. No setor público e na administração judiciária, é necessário que esta lógica da competição dê lugar a uma lógica de colaboração, onde o trabalho do outro seja reconhecido, seja respeitado e o meu trabalho, somando-se ao trabalho do outro, produza aí um resultado melhor que a garantia do direito do jurisdicionado, como eu havia dito. O que significa que a ética, antes de mais nada, deve fazer com que este servidor, este juiz, compreendam o seguinte: fazer a minha parte não basta. Então, nesse sentido, conhecer o colega de trabalho é muito importante, né, doutor? Com quem você convive a maior parte do tempo, pois essa influência do colega, ela proporciona até no comportamento ético do próprio colega, né? É exatamente isso. Quando eu estava dizendo que fazer a minha parte não basta,
é necessário não apenas que eu faça a minha parte, mas que eu estimule o outro para que ele também possa fazer da melhor maneira possível a parte dele. Como estimular o outro? É o que você falou. É preciso conhecer quem trabalha comigo, é preciso compreender quem trabalha comigo, é preciso saber qual é a melhor maneira dele trabalhar e de nós trabalharmos em conjunto. É preciso que um estimule o outro, que um apoie o outro, para que a ação em conjunto possa produzir resultados melhores. Eu vou contar aqui uma rápida fábula que todas as pessoas conhecem. Você que está em casa aí nos ouvindo deve lembrar da história de quando a floresta pega fogo e aí os animais na floresta veem o pequeno beija-flor com uma gotinha de água no seu bico jogando no fogo da floresta e perguntam para ele: mas seu beija-flor, por que o senhor está fazendo isso? O senhor sabe que essa gotinha d'água não vai apagar incêndio. Aí o beija-flor responde, orgulhoso e altaneiro: estou fazendo a minha parte. Pois é, o beija-flor de fato não vai apagar um incêndio da floresta e se bobear vai morrer queimado. Muito mais interessante do que ele levar água no biquinho lá para tentar apagar o incêndio da floresta seria ele tentar organizar toda a bicharada da floresta para que numa ação em conjunto eles pudessem produzir um resultado melhor, que era de fato acabar com o incêndio. É isso que deve acontecer, relações cooperativas no ambiente de trabalho. Isso é uma exigência técnica? Não, isso é uma exigência ética. Muito bem, doutor. Doutor José Ricardo, nosso programa está no final. Eu abro aqui, o senhor esteve aqui ministrando um curso aos juízes, né? Exatamente. Eu abro aqui um espaço para suas considerações finais e até explanando sobre esse curso para a gente encerrar o programa. Exatamente, eu estive aqui ministrando um curso a convite da Escola Judicial, a doutora Cesarineide que fez esse convite, o qual desde já agradeço novamente. Quero dizer que foi uma experiência importante, primeiro porque ela oportunizou a mim trocar um pouquinho das minhas ideias, das minhas pesquisas com magistrados aqui do TRT da 14ª Região. Segundo, porque me permitiu ouvir a experiência desses magistrados. E sobre o que nós falamos? Nós falamos, primeiro, sobre o sentido da ética no mundo contemporâneo, como a ética dialoga, mas não se resume a uma deontologia, como os códigos de ética são importantes, mas não são o suficiente, e de como a ética mudou a maneira de se pensar o direito no mundo contemporâneo. Então foi essa a nossa temática e foi de fato um prazer, uma alegria muito grande poder estar aqui junto aos colegas do TRT da 14ª Região. Muito bem, doutor. Obrigado pela sua participação no nosso programa. Eu que agradeço, Alberto. O Justiça e Cidadania entrevistou hoje o doutor José Ricardo Cunha, professor em Filosofia do Direito, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. O Justiça e Cidadania fica por aqui. Até o próximo programa.